de primeira. Quer um lugar com boas vibrações e muita diversão? Aqui a experiência é garantida. Siga @Capitão Bar Foz e saiba mais. 1h. Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Olá, boa tarde, pessoal que nos acompanha. Estamos aqui com o programa ao vivo Coletivo Humanidades e hoje nós temos um formato um pouco diferente, né, do nosso programa, que geralmente nós fazemos debates mais voltados, né, à questão da educação, do Estado, do país, né, mas hoje a gente vai falar de um, né, assim, tá dentro da educação, mas com um tema um pouco diferenciado. Nós vamos, né, nós estamos aí com essa, é ruim falar agora a palavra parceria, não dá mais para falar, não sei, né, esse trabalho, digamos assim, em conjunto, né, assim, entre o Coletivo Humanidades, né, com a editora Platô, que o professor Geraldo, né, tem levado, né, coordenado e né, como você coloca no editor também, né, da Platô. E hoje nós vamos conversar, né, assim, nessa pegada em que nós já fizemos um programa passado, né, sobre autor e obra, né. Então hoje a gente vai conversar aqui com o Vinícius Prado, né, ele é autor do livro Noites Embriagadas. Então a ideia é a gente conversar um pouco e ver, né, o que tem se produzido também na editora e, né, as particularidades desse livro, que eu dei uma folhada por cima que eu falei assim, caramba, é sobre realmente a noite curitibana, né? Eu acho que é interessante a gente, né, tocar, né, quase um trabalho antropológico, talvez, né, Vinícius? Não sei se é, né, essa a sua ideia, né, mas transformar, né, essa vivência, né, assim, da noite curitibana em algo também poético, pelo que eu vi aqui, né? Então vou passar para o professor Geraldo, né, para o Vinícius, para a gente poder conversar, né, sobre. Daí eu vou, né, se eu tiver dúvidas, eu vou fazendo as intervenções aqui também. Tá ótimo. Edmara, agradecer assim o espaço, né? Eu acho o espaço, né, do coletivo Humanidades, né, desse programa é bem interessante porque, claro, você falou certo, em última instância também estamos tratando da educação, né, em sentido mais alargado, porque, veja, é importante dizer isso, né, no programa de hoje a gente vai tratar de uma obra, como tratamos da obra O Fake, né, no mês passado, é uma edição no mês, né, normalmente no segundo sábado, né, e com os autores, né, então a ideia é justamente essa, porque não é uma editora nos termos comerciais, aquela ideia da editora que vai produzir livros e livros, né, por produzir, mas a ideia é de fato uma editora que traga, né, traga para o público, né, uma perspectiva de formação. Então está chegando aí o João Guilherme, certo? Seja bem-vindo aí, também colega, professor, vai atuar aqui no programa, né, como alguém que leu a obra e que vai também dar suas impressões para a gente, né? Então eu queria só iniciar e saudar a todos e agradecer também a esse coletivo por esse espaço, né, no programa que nós temos uma vez ao mês, né? E de ter a oportunidade, né, todo mundo que está nos ouvindo e vendo, eventualmente depois esse programa sempre está à disposição, né, porque nós podemos revê-lo e, na dúvida, voltar a ele, porque ele estará no YouTube, né? É isso, né? Então, bem, no Facebook também. Então, é bem interessante, porque tem a captação da imagem, tem a voz, tem, né? Enfim, nós podemos, então, criar um debate hoje sobre esse livro aqui. Ó, gente. Olha a capa dele. É um livro, né, do professor Vinícius Prado, né, que está aqui conosco hoje, e que vai falar sobre a obra, com a participação aqui do João Guilherme e a minha. A Edmara já fez uma rápida abordagem, né? E, de fato, a gente lê, e é importante dizer isso, porque a editora que é autores que, de fato, se propõem à formação, né? Então, a gente está entendendo que esse programa é um programa de formação, né? Ele estabelece, em última instância, uma espécie de espaço, né, formativo, né, com os autores, com quem produz, porque a ideia também, que produzir um livro não é uma coisa simples, né? Evidentemente, às vezes leva anos para produzir. O Vinícius vai comentar um pouco dessa obra,
e dizer que a editora ela quer autores que se propõem a isso, né? Então, só é isso que eu queria frisar, né, Edmara, e dizer assim, foi uma grata satisfação de poder publicar esse livro. Hoje, claro, eu sou professor aposentado da universidade, mas ainda tenho um vínculo acadêmico em razão de alguns orientandos que eu tenho, mas eu trouxe para um outro espaço essa ideia de editar materiais formativos, né? E aí nós estamos dentro de uma obra dessas, e é bem interessante colocar, porque ela é circunscrita, está falando da cidade de Curitiba, né? E está falando de um jeito poético, porque de fato é um escrito poético, né? E eu estava aqui lembrando de autores que são muito fortes, né? A gente pensa em Curitiba, né? O Dalto Trevisan, que faleceu recentemente, né? Inclusive o João Guilherme trouxe até uma obra dele aí para falar. O Paulo Leminski, né? Que tem uma presença muito forte, né? Em nível nacional, internacional. E eu tenho a impressão que nós estamos lançando novos, né? Escritores e pessoas que têm uma forte, digamos, identificação com o espaço urbano, né? Público, né? E sobre esse sentido, nós também temos autores como o Vinícius, que está aqui conosco, mas também podemos falar do Paulo Venturelli, né? Com quem eu no passado atuei, né? No Colégio Nacional Medianeira, depois viemos também ele também veio para o FPR. O Caibar Pereira, né? Também um outro autor bastante interessante. Então, acho que Curitiba, nós temos, de fato, autores e temos que valorizá-los, né? Então, estamos com o Vinícius aqui, e ele vai contar um pouquinho de como é que ele produziu essa obra, como é que chegou à Platô Editorial, como é que foi esse processo. Acho que é interessante, né, para o público entender, e principalmente falar do sentido, né, desse trabalho, né? Porque é um livro, né, sobre lugares, sobre pontos interessantes, né, de Curitiba, mas não é só isso, né? Quer dizer, na verdade ele está falando de muito mais, ele está falando de um processo cultural, né, de modos de se viver, né, desses espaços que produzem cultura, né? Então, vamos ouvir um pouquinho o que o Vinícius tem a nos dizer a partir da obra, e depois vamos conversando. O João Guilherme vai nos ajudar aqui também, tá bom? Então vamos lá. Boa tarde aí a todo mundo que está ouvindo e vendo a gente, e agradecer primeiro, né, o espaço aí da rádio, aí o convite do professor Geraldo. Então, como o Geraldo me apresentou, aí eu sou professor, né, sou historiador, trabalho na Rede Estadual de Educação, e nas horas vagas tenho essa ousadia aí de escrever algumas coisas aí, desde da adolescência, né? Sempre gostei de escrever poema, crônicas, músicas, né? E acho que materializei isso pela primeira vez num livro, né? E esse livro, né? Primeiro falar assim, né? Que fazer um livro, publicar um livro, né? Aqui no Curitiba, no Paraná, é sempre uma ousadia, né? Porque a gente tem uma tradição literária muito grande aqui, né? Apesar de, às vezes, a gente ouvir as pessoas falar que o Paraná não tem uma tradição literária muito grande, né? Mas se a gente buscar, né? Principalmente na poesia, né? A gente tem lá desde a Júlia da Costa, Helena Collodi, né? Alice Ruiz, Leminski e Trevisan, que são os mais famosos, né? Mas a gente tem uma gama de autores, poetas aí e poetisas, né, no Paraná, que é muito grande, né? Na crônica também. Tem o João Guilherme, que é um grande poeta também, lá do litoral do Paraná. E então, para mim, primeiro que é uma honra, assim, sabe? Publicar no Paraná e ter a influência de todos esses autores e autoras aí que construíram a história da literatura paranaense. Eu até ia te perguntar, se eventualmente desses do passado aí, você tem uma inspiração mais especial por um ou por outro, assim, uma influência, vamos dizer assim, que você comentou, só para a gente, né, também interagir, porque em certa medida a gente normalmente é influenciado, né, por um estilo ou, sim, por vezes, por uma natureza, vamos dizer assim, dos temas, né, que são traduzidos, né, da literatura paranaense, que acho que
três que mais eu me inspiro, assim, mas acho que me influenciam. Eu acho que é o Leminski, o Trevisan e a Alice Ruiz, né? Eu acho que são. Certo. E aí tem outras influências mais amplas, né? Acho que eu acho que essa questão da noite, né? Eu tenho muito da influência do Bukowski também, né? Mayakovsky, que é um poeta também que eu me inspiro muito. Então tem isso, acho que eu misturo um monte de influência aí e sai essas poesias aí, essas crônicas, né? No caso aqui do livro, só poesias, né? E falando do livro especificamente, né? Eu acho que é um resultado de anos de boemia, aí, né? De viver a noite curitibana, né? Então ele é um livro que eu brinco, né? Que tem muito trabalho de campo, né? E a ideia surge num bar, né? Um dia eu estava no bar, no Capelli, que é um bar tradicional de Curitiba, da boemia curitibana, e conversando com uma amiga, ela falou, cara, uma amiga de fora de Curitiba, eu levei ela para conhecer o bar, e ela falou, cara, esse bar é poético, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E daí no outro dia eu estava em casa, eu escrevi uma poesia sobre o Capelli, e até mandei para Silvana lá, dona do Capelli, para ela curtiu, postou lá na página do Capelli, e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, a noite curitibana dá muita poesia. E aí eu comecei a pensar os bares, não só os bares, mas os lugares, as ruas, né? Tem ruas que são emblemáticas, né? Na noite curitibana, né? A Saldanha Marinho, né? A Saldanha Marinho é uma rua que eu acho, você olhar ela à noite ali, com aquela iluminação ruim que tem, né? Aquele monte de bar que tem ali, parece um poema do Bukowski para mim, a rua Saldanha Marinho, né? Tem a rua Trajano Reis também, que traz toda a juventude, né? Traz uma galera mais jovem, uma agitação, né? Tem também a rua São Francisco, né? A rua São Francisco, né? Que é uma das ruas mais antigas de Curitiba, né? Já teve vários nomes. Então eu acho que eu comecei a perceber muita poesia na noite curitibana, né? E aí eu falei, vou materializar isso num livro. E aí eu comecei, foi um trabalho de quase 2 anos, né? Que eu comecei, aí fazia um poema, fazia outro, aí às vezes você fica um tempo sem inspiração, sem pensar, daí às vezes eu esquecia do projeto, aí um dia num bar, eu olhava o bar e falava, putz, fazer uma poesia desse bar, putz, tem um projeto para continuar. E aí o ano passado, como eu já tinha uma quantidade boa de poesias, eu falei, cara, vou começar a buscar meios de publicar isso aqui. E aí eu dei um gás, né, para produzir mais, para ter um número bacana de poesias. E aí comecei a procurar editoras, né? E para o autor independente é muito difícil, assim, porque a maioria das editoras, elas querem que você banque sozinho todo o processo de edição, publicação, e ainda fique só com uma parte das vendas, e né? não te dão a condição de alguma logística para fazer a formação, né? Isso é um fato, né? Isso, né? Essas editoras comerciais, a gente percebe, né? Porque no fundo o autor é mais um número e o livro é mais um que vai para a prateleira. E às vezes tem uma coisa assim, o sujeito quer publicar porque ele precisa de 50 pontos lá no concurso dele. E eu acho que quando o Vinícius veio, desculpa cortar, mas quando ele sentou lá, vamos conversar e tal, não sei o quê, eu digo, cara, assim, vamos, eu li as poesias, eu li algumas, né, que ele me passou no WhatsApp ali na hora, disse, cara, vamos publicar, porque, e eu até dei uma ideia, né, que não foi possível viabilizar nesse livro, e eu digo, olha, na segunda edição, eventualmente lá para frente, seria uma boa sacada, porque você até comentou, né, meio antropológica, né, eu diria que ele também ele é bastante da raiz de formação do Vinícius, que é da história, né? E tem uma questão que tem um trabalho também de pesquisa historiográfica para construir essas poesias. Exatamente. Porque né, tem alguns bares, né, alguns lugares da noite curitibana que foram emblemáticos, mas
eu não frequentei, né? Eu não conheci, ou alguns eu conheci muito pouco, né? Tipo, o Empório São Francisco é um que eu fui poucas vezes, né? Aí tem alguns, né, que eu não peguei, né? Que eu não morava em Curitiba na época, né? Então tem a Oca, Alice Bar, que são bares que demandaram, né, uma pesquisa historiográfica, né? Porque quando eu fui conversar com amigos aí da noite, né, sobre bares que eles achavam que não poderia faltar no livro, né? Aí muitos né, citaram bares que não existiam mais, né? Então aí coube também uma pesquisa historiográfica para levantar, né, buscar a história do bar, buscar tentar traduzir isso em poesia, assim. Tá? Bem interessante, né? Porque esse recorte. E aí a sugestão para numa próxima edição seria, de fato, colocar algumas imagens, né? Ou fotografias, ou mesmo gravuras, coisas assim, porque isso, e com um registro, né? Aí você data, né? Então acho que é um livro datado em termos, né? Por conta que ele é desse ano, por exemplo, mas ele transcende, né? Ele tem o passado, tem o presente, mas também tem o futuro, ele transcende, porque é uma obra de poesia, né? Então tem essa coisa boa, né? Interessante, né? E você queria que você falasse um pouquinho que tá no imaginário da curitibano, de quem é daqui, quem vem de fora, muito a Rua 15, né? A Rua 15 sempre as pessoas parecem que já vêm com a ideia. E, aliás, andando aí para o interior, é difícil achar uma cidade, mesmo pequena, que não tenha uma Rua 15. Né? Então, interessante, porque o que tem a Rua 15? Né? Por que a Rua 15 né, é tão importante? Né? No caso do Curitiba. E você faz uma radiografia disso. Né? Sim, eu acho que a Rua 15, né, ela reúne, acho que toda a história dela, né, e tem a questão de que ela traz ali, durante o dia, aquele movimento, comércio, os caras na esquina gritando para você almoçar no restaurante deles, né, a pessoa te entregando papel para vender ouro, né? Inclusive eu sempre fico muito lisonjeado da pessoa achar que eu tenho ouro para vender. Né? Quando a pessoa me entrega aquele panfletinho que compra ouro, eu fico feliz. Assim, eu falo, nossa, eu tenho cara de quem tem ouro para vender, né? Então acho que tem tudo isso, né, na Rua 15 ali, né? Tinha a saudosa senhora lá do Borboleta 13, né? Tinha tinha a época do Sombra, né? Tinha o Sombra, lembro, então, lembro. Aliás, tem toda essa passou ali que não teve o Sombra do lado, é verdade. A Rua 15 tem toda essa vivência durante o dia e à noite, né? Ela traz um silêncio, né? Ela some, né? E acaba sendo o refúgio, né? Daquelas que Curitiba quer esconder, né? Então, que é o pessoal que mora na rua, se abriga ali durante a noite, né? Então, ela tem toda essa vivência, simbologia durante o dia para a cidade, e à noite ela esconde aquilo que a cidade não quer mostrar, aquilo que o curitibano não gosta de ver. Aliás, né? É um fato, você andar ali por 8, 9, 10 horas, né? As pessoas se recolhendo ali debaixo dos espaços possíveis, né? Para dormir e tal, e é lotadíssimo, né? E isso de dia, de fato, não aparece, porque essas pessoas estão andando. Inclusive a capa do livro é uma foto da Rua 15. E tem uma outra coisa, e tem uma outra coisa, né? Na época política, né? É um fervo, né? A Rua 15, né? É muito impressionante a presença, né? Do debate político. E aí eu queria só jogar para o João Guilherme, né? Que vem da onde ele vai contar a história dele. E prazer também tê-lo aqui no programa do Coletivo Humanidades, né, que é tocado aqui pela professora Edmara, e para você dar uma palhinha aí do livro, e fica à vontade aí para falar, se apresentar também um pouco para a gente, tá bom? Agradeço o convite, Geraldo, agradeço o convite, Vinícius. Sou João Guilherme, sou companheiro do Vinícius de longa data, lá do litoral do Paraná, moro há mais de 14 anos aqui, mas sou de Minas, né? E o Vinícius conheço há muito tempo, a gente já troca umas figurinhas políticas desde que eu cheguei no litoral, e depois a gente acabou virando amigo e viramos
parceiros de literatura. Então é um espaço muito legal, porque a literatura é uma diversão para mim. A literatura é um elixir. E Uma cachaça. É uma cachaçinha. O João é o primeiro leitor de muitos poemas meus. Então, isso que eu ia falar. Ótimo. Fala e daí é uma satisfação grande a gente estar aqui discutindo literatura, porque a minha vida profissional não permite que eu faça muito isso. Eu sou professor de sociologia lá na Unespar. A gente fica envolvido com essas leituras acadêmicas e às vezes a leitura literária, que é muito mais agradável, ela não está tão presente na nossa vida, né? E às vezes ela acontece num espaço de encontro, né? Num café, num boteco. E agora, com o Vinícius, mais especialmente, a gente tem trocado muitas figurinhas no WhatsApp, né? De poesias. Na pandemia, acho que foi muito mais intenso, né? Eu também estava num processo mais literário durante a pandemia. E daí eu e o Vinícius estabelecendo essa amizade à distância via WhatsApp, né? E a gente vive trocando ali algumas impressões, uns rabiscos. Porque uns você rascunhos. também escreve, né? Você também é. Já escrevi mais. Eu não tenho essa verve tão... Não, isso o João tem livro publicado. Tá? Tu tem igual o Vinícius. Mas eu comentando... Você não trouxe teu livro? Não, porque hoje a ideia... Eu trouxe um. Ótimo. Depois vamos mostrar. Esse é... Porque... Não escreve. Tem livro. Olha só. Não escreve muito. Não tem essa fluidez. Não escrevo muito, né? Tá aqui meu livro. Ótimo. Não, eu não tenho essa fluidez do Vinícius, né? Olha, que acho que é a característica da obra dele, né? Que eu trouxe para a gente comentar aqui. O Vinícius tinha me passado, antes da publicação do livro, né? Uns poemas desse livro, aquele Entre a Cruz e a Machado, né? Sim. Eu gostei bastante desse poema na época, eu tinha comentado com ele. Na página 39. Isso. E depois ele veio com a ideia da publicação do livro. Aí ele passou na cafeteria da minha esposa, acho que era janeiro, a gente não estava, né? A gente estava viajando em Minas, deixou lá, a gente acabou que nem trocou algumas ideias presencialmente sobre o livro. Mas depois ele falou, dá um feedback aí, o que você achou e tal. E eu tenho por esse hábito receber os livros dos amigos e ler, né? Às vezes não é muito comum isso acontecer, e dar um retorno. Isso. E daí eu li o livro dele, você deu uma sentada assim, né? Peguei, fui lendo, tomando um café, às vezes tomando. O ideal seria que eu estivesse tomando uma cerveja melhor, um boteco em Curitiba, né? Até com o autor. Mas li algumas, né? Tomando uma cervejinha em casa, ou tomando um café. E daí eu acabei dando um retorno para ele, que eu vou falar aqui, né? Assim, para todo mundo que está nos ouvindo. O grande mérito da obra do Vinícius é ele ter feito ele fez um trabalho muito grande de compilação desses lugares boêmios da vida noturna curitibana, né? Acho que você pega um poema isolado, você entende a essência do poema, você consegue capturar a natureza do ambiente descrito, do bar, e tem alguns detalhes só quem frequenta o bar pode conhecer. Que tem esse mérito, mas é legal ver ela no conjunto, né? Porque foi de fato um trabalho muito, muito legal. Acho que talvez não tenha sido um trabalho frequentar esses lugares, né? Durante alguns anos, mas o trabalho de reunir, pensar os poemas sobre todos esses lugares, acho que um belíssimo compêndio, né? Sobre a boemia curitibana, que eu não conheço tanto, né? Eu moro no litoral, venho a Curitiba mais a serviço, saúde, trabalho, né? E quase nunca fico aqui para viver a Curitiba da madrugada, a Curitiba da noite. E quando eu vim, inclusive foi com o Vinícius, a gente foi no Capelli, né? Ele me apresentou o Capelli, eu não conhecia o Capelli. Sou uma péssima companhia. Conheci o Capelli pelo Vinícius. E é legal, o outro destaque também, porque Curitiba tem muito essa fama de ser uma cidade de uma urbanização linda, europeizada, e vocês até tocaram aqui, né? Que acho que essa contradição de Curitiba, que faz dela uma cidade também popular, ela fica muito escamoteada e às vezes violentamente escondida. E o Vinícius, ele traz à tona esse lado curitibano, que eu cheguei até a comentar, né? Com ele, que o Dalton faz muito isso também na literatura dele, né? Perfeito. Tem um momento aí do comercial agora, certo? Então vamos a ele. Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
cuidado da Copel com as linhas e redes que levam energia até você conta agora com novas tecnologias. Drones e helicópteros com câmeras especiais são usados nas inspeções preventivas para capturar alterações que possam provocar um desligamento. Nas subestações, câmeras e sensores detectam mudanças na temperatura e alertam as equipes de manutenção. Tudo para que você siga bem atendido. Copel, pura energia. Atenção, moradores da cidade de Itaperuçu. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Itaperuçu, na Estrada das Pombas, Ilhéus, ruas Abílio Ribeiro Stepanovski, Adenilde Benato Colodel, Jonas Vaz de Cristo e Principal. A interrupção vai ser no dia 16 de abril, da 1 até às 4 horas da tarde. O desligamento é para a realização de serviços de rede. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo. 1h25. Você está ouvindo Coletivo Humanidades. Então, vamos retomando aqui o que o João Guilherme levantou uma bola bem interessante, Vinícius. Eu acho que isso sempre é bom, porque para o público que eventualmente queira escrever, também tem isso, né? Às vezes a pessoa não se encoraja, né? Ela tem coisas para publicar, mas enfim. E é claro, não se trata apenas assim de reunir, né? Enfim, e publicar. Tem sempre uma lógica que subjaz, né? Uma lógica que está estruturada ali na perspectiva, vamos dizer assim, de você pensar essa ideia do todo da obra, né? E aí, Vinícius, a provocação que o João Guilherme levantou, que é justamente essa de, talvez você pudesse falar um pouquinho como é que esses foram escritos. Você até comentou um pouco, então, tal bar que foi indicado, é importante, eu nunca estive lá, fui lá, olhei, estudei, né? Eu fui ver também o histórico e tal, para capturar, vamos dizer, aquele espaço, né? Porque não é a captura apenas do espaço daquilo, né, que está ali, ou que você sente na hora, ou que se percebe ali na hora, porque é muito mais, porque é uma síntese. Até você falou de um que eu acho que tem um recorte mais nordestino, né, que, não sei, em algum dos poemas eu observei que tem um bar que tem uma presença, né, nordestina, agora não lembro qual exatamente, mas o que eu queria levantar... Deve ser o finado Carcará. Eu acho que é. Mas assim, o que eu queria que você comentasse um pouco, a reunião, a junção, vamos dizer assim, sim, qual sim. que é, digamos, o João levantou, claro, você consegue eventualmente, né, lendo um ou outro, mas só que ele fica fragmentado quando essa visão da totalidade, como é que se construiu ela, né? Quer dizer, pensando a obra como um todo, acho que seria interessante comentar um pouquinho. Então, quando eu comecei a organizar os poemas, né, para enviar lá para Platão, eu comecei a pensar, e agora, qual que é a lógica desses, né? Porque eu fui fazendo de acordo com uma lógica arbitrária, né? Às vezes acontecia um, acontecia outro, né? Então, eu estava com aqueles lá 50 poemas, quase. Só me diz quando é que você começou a escrever eles, só para a gente saber, porque como eles estão publicados, os poemas não têm assim, uma data ali embaixo, sim, né? Eu comecei. Então, o livro foi quase 2 anos, né? Então anos. comecei ali em meados de 2023 para publicar em dezembro de. E aí eu comecei a pensar, né, uma lógica, né? Aí eu tinha feito essa sequência de haikais aqui, né? Foi uma das primeiras coisas que eu escrevi, depois de ter feito o poema do Capelli, lá eu fiquei pensando, né, na noite curitibana de uma maneira geral, né? E aí eu fiz esses haikais, né, que é um estilo, né, literário característico muito, né, da poesia curitibana, né? E eu você não quer ler alguns deles? Seria legal. Isso, vai lá. Tem uns aqui. Vamos ver aqui, deixa eu escolher um aqui. Aqui, ó, Bebida e neblina inspiram noites curitibanas. Versos da madrugada. Na noite fria, boêmios e estrelas brilham. Curitiba dorme. Então, quando eu fiz
nessa sequência de haikais, eu falei, acho que é um... E como o livro, acho que tirando esses haikais do início, tem o que o João citou ali, né, entre a cruz e o machado, talvez poderia ter colocado aqui no início também. Eu falei, eu vou começar com esses haikais, né, porque eles meio que diferem do resto dos poemas, né. E aí, né, cara, eu coloquei um título ali, né, fazendo um trocadilho ali com haikai e aí cai na noite curitibana, né. Ainda bem que a Débora, minha namorada, tá viajando e não vai escutar isso, porque ela odeia meus trocadilhos, né. E aí, então comecei, né, ali, e aí a organização tenta seguir uma lógica pelas ruas, né, então eu começo ali, ó, Saldanha Marinho, e aí eu pego Gato Preto, Capelli, Harris, Bar do Ceará, Bife Sujo, são bares que estão ali, né, na linha da Saldanha Marinho. Depois vem o Largo da Ordem, né, com Ponto Final, Trajano Reis, Pizza Bar, Folia, Casa Bar, o Carcará, que é esse que tem essa tinha, né, muito forró. E lá era muito bom dançar forró, porque era pequeno e apertado, você não precisava saber dançar forró. Era o único lugar onde eu dançava forró, porque era só se mexer e trombar no casal do lado, assim, era uma pena ter fechado. O Boteco do Seu Zé, Matias, Tortou, né, depois vem o centro, daí entra ali, né, Cruz Machado, Bex, né, e Rua 15, Osório, Praça Tiradentes, X-Bom, né, amanheci muitas vezes lá, Guadalupe, Nina, Bar do Dante, e depois determinarem os do centro, aí vem de lugares variados, né? Aqueles que, alguns bares de regiões que não tinha poemas o suficiente para fazer uma região inteira deles, né? Então estão dispersos por Curitiba, alguns já que não existem mais, como Nilo Samba e Choro, Alice Bar, Rua São Francisco. Ah, não, Rua São Francisco existe, né? Mas, enfim, Alice Bar, enfim, falei ele, né? Então, a organização do livro se deu nesse sentido, né? Tentar como se fosse como se eu estivesse caminhando pela noite curitibana, ali saindo do Capelli, indo ali pelo Bife Sujo, Gato Preto, Harris, Bar do Ceará, caindo no Largo da Ordem, né? E depois voltando para o centro de Curitiba. É como se eu... A ideia era meio que... passeio, né? Isso, né? Perambulando ali, né? Já tropeçando nas calçadas e se escorando nos amigos ali. Muito bem. Não, é interessante, né? Eu acho que tem uma lógica. Então não é assim um amontoado de poesias que, né, você junta e publica, mas traz dentro de uma... Sim, claro. Eu queria perguntar assim, com relação à semelhança, né? O que se vê de semelhança entre, né, esses bares, porque eu não sei se, olhando ali, a gente sabe que tem alguns que o público é um público mais diferenciado, né? Um público mais assim, né? Que tem talvez uma visão mais, enfim, né? Por exemplo, o Nina, a gente sabe que tem uma, sim. né? Já tem um certo público, né? O Nina é o bar da esquerda que deu certo, né? Professor universitário, funcionário público. No centro ali, né? No centro, né? Galera que tem uma renda melhor, né? Então, Porque eu não sei, assim, o que eu me passa na cabeça, eu posso estar errada, mas parece que é um refúgio meio de, sei lá, de resistência, de uma tentativa de existência, né, assim, nessa cidade nossa que tem, né, assim, um perfil muito estranho, né, assim, a gente tem um perfil de, assim, que não é uma cidade extremamente, nem sei se a gente entende como uma cidade conservadora, né, ou uma cidade, sei lá, não sei, eu ainda tenho... Eu sou curitibana, mas eu ainda tenho a minha dificuldade de definir essa cidade. Mas essa vivência noturna de Curitiba, né, me parece que é um espaço de... Eu não sei se as pessoas que estão lá têm essa compreensão, né, mas me parece que são espaços de... talvez de resistir, né, nesse lugar em que a gente tem dividido a nossa existência no mundo, né? Então não sei se tem alguma semelhança, se você vê que tem uma linha mais ou menos assim, né? Eu acho que tem alguns lugares que são, né? Como eu brinquei com Nina, mas né, é um lugar mais mais mainstream, né? Mais da noite iluminada, né? Mas tem a maioria dos lugares são lugares que, de certo modo, Curitiba quer esconder, né? Eu acho que tem uma tradição, né, da cultura dominante, né, da classe média alta curitibana, de
apagar que existe uma noite em Curitiba, né? Então, se a gente pegar as últimas gestões aí de prefeitura, também sempre tem ações, né, para coibir essa ocupação da noite, né? A ocupação da rua à noite em Curitiba sempre foi um negócio que sofreu muita repressão, né? Curitiba também gosta de esconder que tem samba, né? Então, muitos desses bares aí são refúgio do samba curitibano, né? O próprio Folia, Boteco do Seu Zé. Então, são bares que são resistência nesse sentido, né? De garantir espaço para a galera do samba, né? Sempre, né, o curitibano médio gosta de dizer de se orgulhar que não tem samba em Curitiba, que não tem carnaval, né? Mas tem, né? Talvez não tenha no centro é difícil, né? Mas se você for para a periferia, for para Vila Capanema, onde surgiu o samba curitibano, tem muito samba lá, né? Então, eu acho que tem essa pegada também, o livro, de trazer lugares que Curitiba gostaria de esconder, assim. Eu acho que Curitiba se resumindo, como você falou, a uma classe mais, né, assim, a uma elite que a ideia seria de higienização social mesmo, né, escondo para fazer como se todos nós fôssemos, né, assim, da família tradicional, que não vai, que não frequenta, que tem esses valores em que não condiz, né, mas em termos, assim, de... A gente estava falando, eu queria só botar na questão do centro, da 15, né, ali que é realmente um lugar muito comercial, né, e como a questão da distribuição de renda, principalmente, né, eu tenho esses espaços ocupados por pessoas que, né, se fosse possível de esconder, esconderia, né, não estão nos abrigos, porque os abrigos também são lugares extremamente complicados, né, e é o questionamento, né, eu digo isso porque eu já trabalhei em ONGs, assim, como voluntária, e as pessoas sempre falam a mesma coisa, né, por que essas pessoas não vão para o abrigo? E aí a resposta é, você iria para o abrigo de Curitiba nas condições, né? Então, você acha que, assim, a partir desse livro a gente consegue fazer uma reflexão, então, sobre os espaços em Curitiba que seriam, se dependesse das elites, seriam excluídos, seriam escondidos e até, talvez, eliminados, assim, né? Sim, eu acho que 2 espaços que eu cito no livro que representam muito isso, e eu trago um pouco na poesia ali, é a Rua 15 e a Praça Tiradentes, né? Que são 2 lugares que de dia o comércio fervilha e tem um tipo de vida, e à noite é o refúgio daqueles que não tem espaço em lugar nenhum, né? E é isso que você falou, às vezes é muito mais confortável, né? Né? Não dá para usar essa palavra, mas às vezes é muito mais confortável do que você ir para um abrigo, né? Porque enfim, a gente viu aí recentemente a imprensa, né, mostrando aí que os abrigos de Curitiba são mais insalubres do que as praças, né? João, você queria mostrar, eu falar alguma coisa assim? Não, ia pedir o Vinícius para ler um poema inteiro, pelo menos um trecho, né? Desse da Rua 15, né? E aí a gente ouve pela própria voz do autor, ele falando. Posso ler, né? Sim. Sou melhor escritor do que declamador, mas... Na Rua 15, no coração de Curitiba, o dia fervilha com o comércio e a vida ativa. Mas quando o sol se põe, a paisagem se modifica, e a noite traz uma atmosfera introspectiva. As lojas fecham, as ruas se acalmam, a agitação diurna, o trânsito se acanham, e no silêncio que se instala na bruma, a rua se torna abrigo, para quem procura alguma. Moradores de rua encontram ali um leito no asfalto frio onde se esconde seu peito. Transeuntes perdidos vagueiam sem destino na Rua 15, onde o silêncio é seu hino. Sob a luz fraca dos postes, a solidão se expande e na escuridão a cidade revela sua outra face. A Rua 15, em sua dualidade, abriga histórias sem voz, de comerciantes, moradores de ruas e quem ali se perdeu. Na noite, noite após noite, a rua se transforma e se esvazia. Na escuridão, a cidade guarda sua melancolia. Na Rua 15, onde a cidade oscila entre o movimento, e a solidão noturna em silêncio e lamento. Perfeito. Uma baita radiografia, né? Para quem mora em Curitiba e quem não mora também, né? Quer dizer, tem a ideia do que vem a ser a Rua 15. Muito bacana.
Beleza, João. Deixa eu só passar, vai passar né? pro João? Não, eu estava acompanhando aqui a gente Sim. no Facebook da rádio, né? E aí eu tenho uma... Deixa eu pegar aqui de novo, que eu perdi. A Carol Oliveira deixou um comentário aqui, o orgulho de ser aluna do João Guilherme, aprendendo a desvendar o mundo da literatura com ele. Olha só. Olha que chique. Fala aí. Abraço, Carol. Carol é aluna minha do Litoral, Caiçara, e agora ela está se envolvendo muito em projetos literários lá. Eu compartilhei com ela. Ai, que legal. Bacana. A informação sobre a live, né, sobre a entrevista. Acho que ela tá curtindo lá. Obrigado, Carol. Um abraço. Minha aluna. Ai, que legal. Escritora também. Ai, que bom, que bom. Dá para fazer rodas de conversa lá, de repente, né? Aliás, até uma provocação. Poderíamos descer lá para o litoral uma hora, né? Levar a obra do Vinícius. E, de repente, né? Tá devendo um se a Carol topa, né, participar, já fica o convite. A gente faz tem uma coisa que eu ia falar ali, a hora que eu estava falando da organização do livro, eu esqueci, assim, que é como as influências da gente aparecem às vezes de maneira subjetiva, assim, você não percebe, né? E aí eu lembro que foi um dos comentários do João, né, quando ele leu o livro e me mandou o feedback, né, ele falou assim: nossa, achei muito interessante que você abriu o livro com haikais, que são né, um estilo muito paranaense, né, um estilo muito, né, Helena Collodi, Leminski, Alice Ruiz. Ele falou assim: mas você misturou com temas mais sombrios, estilo da autotelevisão, você misturou as duas coisas, né? E eu falei, cara, eu não tinha pensado nisso quando eu escrevi, né? Mas eu acho que tem muito disso, né? Que as influências vêm, às vezes você internalizou tanto aquelas influências que elas saem você de uma maneira quase inconsciente, assim, né? Se me permite, uma palavrinha, Vinícius. Então, esse ano, desde o ano passado, na verdade, eu me imbuí da tarefa de conhecer mais o Dalto Trevisan. Era uma falha de caráter minha não conhecer muito esse belíssimo autor. E eu tive a oportunidade de conhecer o Dalto a partir de um colega meu aqui de Curitiba, Ulisses, um excelente palindromista, né? E um dos maiores palindromistas do Brasil, mora aqui em Curitiba. Até abraço, Ulisses, não sei se você está ouvindo a gente. E daí o Ulisses fez um desafio de palíndromos, né, da comunidade de palindromistas que existe no Twitter, no Blue Sky, e o tema era Dalto Trevisan, antes da morte do Dalto Trevisan ainda. E daí, eu fui ler muito o Dalto a partir dessa indicação do Ulisses. E depois que o Vinícius mandou o livro dele, deixou o livro dele pra gente conhecer, né, e eu estava lendo o Dalto ainda, tinha comprado recentemente esse livro, estava Em Busca de Curitiba Perdida, né, e me lembrou muito essa atmosfera trevisana, sabe? São esses personagens escondidos da Curitiba que a gente não ouve muito falar, né? Essa Curitiba sempre bordeira, sempre limpa, sempre europeia, mas na verdade, abaixo dessa superfície, escuma uma outra Curitiba de trabalhadores, de pessoas desempregados, de pessoas lascadas, de pessoas precarizadas, com problemas mentais de vindo da falta de emprego, da falta de oportunidade, da pobreza, e que também procuram esses abrigos no bar, né? Então, acho que a literatura do Dalto é muito recheada desses personagens. E o Vinícius, ele traz isso também para a poesia dele. E ele junta, né? Foi o que eu disse para ele, né? Essa tradição dos haikais, a Helena Collodi faz, Alice Ruiz, Paulo Leminski e o Trevisan. Esse livro aqui, Em Busca de Curitiba, agora o Vinícius, ele tem também haikais. E o Vinícius coloca os haikais também no livro dele. Então, assim, é um poeta curitibano, Vinícius, né? Isso aí. Muito bom. Então, temos mais um momento de comercial agora, pode ser? Então, vamos lá. Você está ouvindo Coletivo Humanidades. Todo sábado, às 13 horas, ao vivo, tem Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência, a realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Se você é praticante de pescaria nos rios do Paraná, muita atenção para esse aviso. A atividade de pesca em reservatórios de usinas da Copel precisa de cuidados com a segurança. Obedeça a sinalização. Quando estiver de barco, fique longe da barragem e do vertedouro. Nesses locais, a pesca é proibida e a variação do nível da água pode causar acidentes. Na atividade da pesca, tenha responsabilidade e garanta a sua segurança. Copel.
pura energia. Atenção, moradores da cidade de Quatro Barras. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Quatro Barras nas seguintes localidades: Rua Ribeirão do Tigre. Atenção para os horários da interrupção. Dia 16 de abril, da 1 até as 5 da tarde. Repetindo, interrupção de energia na Rua Ribeirão do Tigre. Dia 16 de abril, da 1 até as 5 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo. 1h45. Você está ouvindo Coletivo Humanidades. Beleza, vamos retomando aqui então, né, com a presença, né, do autor, do Vinícius Prado, e também na interlocução aqui com o João, né, que já se apresentou, né, como amigo e tudo mais. E rolou de fato uma conversa aqui, né, nesse intervalinho, que eu acho que vale a pena retomar, né, que é a ideia das Curitibas, né? Das diferentes Curitibas, né? Até pela experiência, porque nós como professores, eu mesmo, de Mara também, né? Eu fui no passado professor, não chamava PSS, né? Era um outro regime, eu acho que era CLT, alguma coisa assim. E de fato, entre um colégio, por exemplo, e outro, você tinha realidades muito distintas, né? Totalmente diferentes, né? Então, tem no imaginário, vamos dizer assim, de fora, né, e muitos aqui nas elites, vamos dizer assim, de Curitiba, essa visão de uma Curitiba europeia, né, uma Curitiba limpa e tal, como você falou, né, higienizada, etc, etc. E, na verdade, é uma ideologia que ao longo das gestões também foram sendo colocadas. E o Vinícius faz uma volta, né, no sentido de mostrar outras realidades, outras Curitibas. O que a gente então conversava que assim, né, assim, a gente for analisar, tipo, o centro do poder político hoje em Curitiba ainda é dos curitibanos, Perfeito. Dessas famílias em que já estão ao longo do tempo aqui. Isso. A classe trabalhadora é a classe dos de fora, né, são os né, do interior do estado, né, são os nordestinos, os paulistanos, né, os paulistas, enfim, né, o que é o pessoal que vem de outros estados e que se estabelecem aqui. Esse é o... Exatamente. Né? Então a gente tem essa diferença de composição, E até mesmo de formação de classe social aqui, Exatamente. né, na nossa cidade, né? E eu acho assim, existem várias Curitibas, né? E essas Curitibas não se dialogam e nem se conectam, né? Porque Perfeito. e existem várias camadas dessa exclusão, né? Porque, por exemplo, o livro trata de uma camada de exclusão, né? Que eu falei, a galera do samba, a galera da noite, a galera da boemia, né? Que Curitiba quer esconder, né? Mas ainda assim é um circuito extremamente intelectual de classe média, né? A gente brinca, né? Quem frequenta esses lugares do livro, a gente brinca que é a galera meio intelectual, meio de esquerda, né? Então é uma... Que tem algumas condições financeiras, que tem alguma condição financeira, porque senão não... Isso, né? Então, assim, é uma parte, é uma camada de Curitiba que é excluída, né? Mas tem várias outras camadas depois disso ainda, né? Eu estava comentando aí no intervalo, né? Eu sou professor. Ano passado eu estava dando aula num colégio no Tatuquara e outra no Caximba, né? E é outra cidade, né? Os meus alunos achavam um absurdo quando eu falava que morava no centro de Curitiba, porque a maioria deles não conhecia o centro de Curitiba. Sim. E então outra camada, né? Outra camada de exclusão, assim, né? Mas é outra Curitiba que também, né, a elite não quer que exista, né? Não quer que apareça. Isso. Quem é do Tatuquara, e a gente lembra disso, que foi falado abertamente na eleição, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Sim. Como é que é o nome dela? Cristina Grêmio, Cristina. né? Falou Isso, ela queria cobrar mais caro o ônibus de quem mora longe. Fica lá, né? Não vai para outros, né? Não vem para o centro, né? Isso, então exatamente. A passagem por quilômetro rodado. E é assustador a gente ter, assim, a pessoa ter coragem de afirmar isso, porque a gente às vezes, né? A gente, não digo, mas assim, a elite às vezes pensa isso, mas não fala. E quando isso vem à tona é muito assustador. Porque é falado publicamente em campanha ainda. Em campanha. Né? Eu acho que nos últimos anos eles perderam a vergonha de expor os pensamentos mais escrotos que antes eles articulavam essas coisas sem falar pra gente, né? Sem falar pro povo. Agora acho que eles perderam a vergonha nos últimos anos. Né, para usar uma palavra da moda, estão se sentindo empoderados, né, para ser fascista. Então, acho bem interessante isso aí.
porque você fala também, porque de fato é uma radiografia, uma espécie de panorama, né? Social, né? Que você traz os personagens, os sujeitos, enfim, que são lugares, mas são pessoas, porque não há lugar, né, sem pessoa, né? Acho que essa é a grande questão. E Curitiba, eu também não sou daqui, né? Sou de Santa Catarina, mas já estou há muitos anos aqui. E quando vinha quase 40 anos atrás, né, para cá, era mais forte ainda essa ideia de que o curitibano parecia um tipo puro, assim, tipo próprio. E eu acho que miscigenou bastante. Eu acho que houve um processo assim de, você é o tipo, vamos dizer, contaminação. Vamos dizer assim. E você é o tipo de gente que eles gostam que vem para cá, né? Na verdade, sim. Não intelectualmente, mas fisicamente é o que eles gostam. Sim, branco, hétero, essas coisas. Mas o fato, assim, que se você pensar, eu acho que essa é a grande questão. Eu morei em periferia da cidade, né? Então, também tem os bares, né? Esses bares, e aí é uma outra, né? E daria para pensar legal, né? Esses bares dos bairros mais retirados. Lá na Tatuquara, lá onde você está falando, né? Tem outra bares, camada. Né? Outra camada, como se diz. Então, bem interessante. Fazer o volume 2. Né? Volume 2 do livro. Aí. Eu acho que sim, pode ser uma coleção, né? Então, bem legal mesmo. Então, assim, a gente ter mais ainda alguns minutinhos, eu queria, talvez, só reforçar a importância, né, desse caminho aí da literatura, né, da busca, né, de formação, na verdade. O autor, quer dizer, eu acho que o João também tem essa experiência, o fato de escrever, e eu queria falar um pouquinho disso, né? Você também é professora, né, de sala, enfim, uma coisa é ser professora, outra coisa, né, você é professor de história também, né? O João é professor de sociologia também, né? Mas tem uma relação com a arte, uma relação com vamos dizer assim, um outro tipo de pensar do ponto de vista de você transformar a realidade numa compreensão desse campo da realidade, né? Então, assim, muito legal, porque é um pouco isso que a gente espera, né, no material, né? E legal que você comentou, né, porque o Dalton, eu também, no passado, lia muito, né? E o Leminski, você encontra nos muros, né? A poesia dele, né, em vários lugares, inclusive perto da universidade. Isso eu acho bacana, né, essa coisa de, né? De você poder conhecer. Poderia ter Leminski nas periferias. Nas periferias, né? Nos muros das periferias. Das periferias, né? Exatamente. Então, assim, só dizer, desse tempo que nós temos, temos aí uns 5, 6 minutinhos ainda, penso eu, mas de falar um pouco desse sentido, né? Antes a gente estava comentando, porque toda obra, ela nesse caso, a poesia, né? Ela não é só história, não é só sociologia, não é só antropologia, ela é tudo, né? Ela traz essa coisa. Aí, essa coisa, como é que se processa essa questão? Porque nós, na academia, né, a gente aprendeu a separar, né? A gaveta da sociologia, da filosofia, da história, quer dizer, cada um tem o seu... E aqui não, a gente transcende esse processo, né? Se traz sob uma outra dimensão, né? Então, é muito bacana. Então, eu queria que você comentasse um pouco, o João também, que tem essa experiência, né? Falar um pouquinho disso para a gente ir encerrando aqui esse programa maravilhoso, né? Que trouxe, né, essa obra do Vinícius, que está à disposição, tá, gente? Está nas grandes estantes virtuais, né? Tá na Amazon, está nas Americanas e assim por diante. Também na Platô Editorial. E, então, queria comentar só palavras finais aqui para a gente ir encerrando, então, Vinícius. Bom, primeiro, agradecer o João ter vindo, agradecer o pessoal da rádio aí, agradecer o Geraldo aí por todo o trabalho conjunto aí, desde a primeira mensagem que eu mandei para ele falando da ideia do livro, né? E eu acho que, né, sobre tudo isso que o Geraldo falou ali, eu acho que a arte dá sentido à vida, assim. Eu acho que faz a gente suportar todo o resto, assim, né? Uhum. Eu acho que tem esse lance, né, da academia, enterra a gente em livros e artigos técnicos, e a gente passa um tempo afastado da literatura, né?
mas é na arte que, pelo menos para mim, assim, eu consigo força para aguentar todo o resto aí, porque sobreviver nesse mundo aqui não é pouca coisa. Legal. João, manda lá, vamos ver o que você diria sobre essa questão. Eu acho que a gente tem que fazer a poesia fazer parte da vida, porque a vida é poética. Isso. Então, e a arte, a poesia como arte, ela ajuda a dar sentido para a vida, né? Então, eu acho que a gente fazer de tudo um espaço poético. O Vinícius pegou um elemento não poético, normalmente o botequim, a noite, né? Os bares, né? E fez poesia disso. Acho que Um professor de história poderia usar o livro para... Né? De história, de geografia, de sociologia, exatamente. Né? Existe uma literatura relativamente significativa no Brasil sobre os botequins, os bares, né? É um espaço de sociabilidade brasileira muito conhecido, né? Muita música feita em botequim, muita política, muita arte, né? Então é isso. Parabéns para o Vinícius. Conheci mais de Curitiba a partir da leitura do seu livro, Vinícius. Muito, muito legal. Então, eu vou passar a palavra agora à professora Edmara, né? Que está cedendo nesse programa, né, do Coletivo Humanidades, um espaço para editora Platô Editorial. Uma vez por mês a gente está aqui, né, com um livro e tentando, no recorte mesmo, não só a ideia de que não se trata apenas de um livro, né? O livro é uma mediação, né? Então, a ideia de você, por meio dele... Né, eu acho interessante, professor, formar, porque né? A gente pensar que são colegas, né, assim, que são educadores, né, que estamos, né, nas diferentes lugares, né, diferentes salas de aula, com diferentes realidades, e aí você conseguir ainda ter essa produção intelectual, né, que na verdade não nos afasta, né, mas nos aproxima, exatamente. Né, nos aproxima, assim, né, que talvez a junção ali, né, de uma realidade, né, que existe, né, quer dizer, ele estava falando, eu fiquei pensando, nossa, realmente eu poderia utilizar na sala, pegar um mapa de Curitiba e ir pontuando onde estão, né, e assim, o que se conhece, e a ideia do mapa não é ruim, não, para o próprio livro, para a próxima edição, de repente, daí até né? o leitor falar, não, fui nesse, tipo, marque, faça um X. Eu vou nesse na próxima. Qual você já foi, né? Porque é interessante porque, assim, né, a gente pensando até em termos, se for utilizar como material didático, né, eu acho que tem essa vivência, né, assim, de um ambiente que talvez estranho para muitos dos nossos alunos, que não tem esse acesso, né, que há também essa divisão, assim, essa separação em termos de acesso, né, quer dizer, quem consegue sair à noite, né, ir para os lugares em que geralmente, né, você precisa ter uma grana a mais, né, você precisa gastar ali com Uber para ir, para voltar, você tem toda uma outra experiência de cidade, mas é uma cidade que existe, né, uma cidade que, eu acho que é isso, né, eu acho que a gente falar da cidade que existe, né, acho que principalmente, eu não trabalho em Curitiba, né, eu trabalho em Almirante Tamandaré, então imagina para os meus lá, eu lembro que em 2017 a gente fez um trabalho na Linha Preta em Curitiba e foi um dos momentos em que teve aluno que falou, professor, eu nunca tinha visto assim, desta forma, então imagina para tirar um aluno de lá para vir para Curitiba, a vivência da cidade é diferente, né, então eu acho que e também a questão do contato com a poesia, né, o quanto que nossos alunos ainda, né, estão afastados, né, da poesia, né, e talvez seja uma forma de aproximar. Então, parabéns, professor, por ter, né, pelo livro, obrigada também a presença aqui, João, obrigada, professor, também, Geraldo, por a gente dar também esse outro direcionamento, né, no nosso programa. Perfeitamente, nós que agradecemos, né, o espaço, né, e a possibilidade talvez para frente, né, João, a gente voltar a dialogar, inclusive em relação às tuas obras, né, porque a ideia é essa, promover e aproximar, como você falou, né? Ir ao encontro, né? E isso tem acontecido. A gente fala aqui, né, dos BOs aí que a gente tem na educação, né, os nossos enfrentamentos diários, né? Mas a gente também tem que parar e fazer esses momentos de respiro, talvez, exatamente, né? Que a arte nos proporciona, proporciona, né? Proporciona isso, né? Muito legal. Então, agradecemos a todos, foi muito, muito bacana, parabéns aí, Vinícius, e obrigado, João, né, pela força, e obrigadão aí também, Edmara, aí pela abertura aí nesse programa maravilhoso, né? Obrigada, Jonas, também por estar na mesa de som. E semana que vem, só avisar, nós é feriado, né? Então não faremos, porque até, né, para os convidados ficarem mais. Mas na próxima semana, né, lá no dia 20, alguma coisa, nós estaremos de novo com o nosso programa ao vivo. 26, obrigada, 26. 26 a gente vai falar sobre as escolas militarizadas, a Contazanda, né? Assim, esse projeto, né, nefasto aí no estado. A gente vai conversar com a Jocelita, que é
que é uma das, né, referências hoje, né, em termos de estudo de escola militarizada. Então é isso, obrigada pessoal que nos acompanhou, quem vai nos ouvir, né, depois, né, e fazer também circular aí, né, os vídeos que, né, que vai ficar salvo aí nas plataformas. Excelente. Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.